Queridos irmãos, certa vez, eu li sobre o roteiro de um filme, né? Acho que eu já falei isso há 4 anos atrás, acho que eu já falei isso para os irmãos. Eu li sobre o roteiro de um filme no qual o ator principal daquele filme, ele sofre um naufrágio. A sua embarcação teve uma avaria e aquela embarcação afundou no mar. E ele ficou sozinho em mar aberto. E diz nesse filme que o ator principal, ele começa a nadar. Ele começa a nadar assim, sem direção, né? Mas aí ele se lembra de Deus. E aí ele faz uma oração. Senhor, se eu sair vivo dessa, eu vou dar todos os meus bens para os pobres. Após essa oração, ele sentiu-se confortado e continuou nadando. Nadando, e de repente ele olha no horizonte e ele vê a porção seca, ele vê a terra. E ele percebe que ele está com vigor, e aí então ele refaz a sua oração. Fala, Senhor, se eu sair vivo dessa, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E ele continuou nadando, e cada vez mais ele via o continente se aproximando dele, e ele com vigor. E aí ele foi refazendo a oração dele. Até que chegou ao ponto que ele falou assim, Senhor, vamos deixar o nosso acordo para lá, eu acho que eu vou sair sozinho dessa. Amados irmãos, é dessa maneira que muitas pessoas têm se relacionado com Deus. Sabe? Quando a situação aperta, quando o calo aperta, quando o vento sopra, quando o sufoco chega, a morte começa a rondar, então a pessoa começa a buscar a Deus. Ela se lembra que Deus existe, se lembra que Deus é real. Ela se aproxima mais de Deus, ela volta para a igreja, faz promessas de fidelidade, de assiduidade nos cultos, ou seja, há um recomeço. Mas quando a situação dá sinal de melhora, as finanças melhoram, né? A doença foi curada, né? E aí também começa, sabe o que? As negociações. Senhor, então, né? Essa semana eu trabalhei demais. Senhor, eu estou cansado. Você sabe, né? O corpo da gente cansa, né, Senhor? Você sabe, né? Então, Senhor, nossa, hoje está um frio, né? Você sabe, né, Senhor? Eu não posso pegar gripe. E começa, sabe, as nossas negociações, amados. Senhor, eu sei que hoje tem culto, mas hoje tem um aniversário da prima do meu irmão. E vai cortar o bolo bem na hora do culto, Senhor. Então hoje não vai dar para isso, Senhor. São as nossas negociações, amados irmãos. E o que acontece, amados, é que muita gente tem se relacionado com Deus dessa maneira. Eu me lembro de um testemunho que um pastor de uma das nossas igrejas, ali na região de Ribeirão Preto, ele contou assim que certa vez, na reunião das mulheres, na reunião de quinta-feira das mulheres, na tarde da bênção, todas as quintas-feiras estavam lá os irmãos da igreja. E de repente apareceu uma mulher da cidade, ali, né? Não era dali, e começou a vir todas as quintas-feiras na reunião das mulheres. E aquela mulher sentava-se ali e ela orava com fervor, e chorava na presença de Deus.
e clamava ao Senhor. Durante meses, aquela mulher estava ali, não faltava uma reunião. E ela clamava e pedia oração para os irmãos. Ela tinha uma causa, uma justiça para resolver. E foram meses e meses de oração. Quando foi um certo tempo, a mulher não apareceu mais. Nunca mais a mulher apareceu na igreja. E os irmãos perguntavam, mas cadê aquela senhorinha que orava com tanto fervor? Toda quinta-feira eu estava aqui, cadê ela? E ninguém sabia da resposta. Um dia alguém da igreja a encontrou no mercado da cidade. E a irmã, participou com a gente lá durante meses. De repente a irmã desapareceu. O que aconteceu, irmã? Ela disse assim, meu filho, é que eu tinha uma causa na justiça. Eu estava precisando muito que Jesus respondesse a minha oração. E Jesus respondeu. Graças a Deus recebemos, aquela causa que estava lá, recebemos. E aí, mas então, mano, volta, agora para continuar agradecendo a Deus. Ela falou assim, então, eu não voltei mais, porque no momento eu não estou precisando de nada. Infelizmente, é dessa maneira que muitas pessoas têm se relacionado com Deus. Eu quero dizer para a igreja nesse dia, amados, que em tempos de paz, nós precisamos continuar dependendo de Deus, amém? Em tempos de paz. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz assim, depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Amém? Glória a Deus, amados. A parábola da grande ceia que nós lemos, ela faz alusão ao grande banquete que o Senhor já preparou para os seus naquele glorioso dia. A parábola da ceia, dessa ceia que nós lemos aqui, faz alusão a isso. Aquela grande mesa, aonde estarão reunidos todos os salvos de todos os tempos. Eu sempre falo isso aqui, Geralmente eu falo isso no culto de Santa Ceia. Que Jesus tem preparado uma mesa para todos os salvos. Aí a gente olha com o nosso olhar humano e terreno, a gente fala, Senhor, como é que vai caber todo mundo de todos os tempos? Amados, quem somos nós para querer entender as coisas de Deus com a nossa mente carnal, não é? Essa mesa é real, essa mesa existe. E o próprio Jesus estará servindo aquela mesa naquele glorioso dia, amém? Todos os salvos de todos os tempos estarão ali, amados. Eu quero dizer para vocês que os convites ainda não cessaram, não se esgotaram. Os convites ainda estão sendo entregues. E o que é melhor, não precisa comprar. Esse convite aqui, ele não é vendido, não é necessário. Ele é de graça, amém? Nós só precisamos estar atentos a alguns detalhes que eu quero olhar para esse texto aqui. Primeiro detalhe, nós precisamos ficar atentos. Versículo 17, na parte B, diz aí que tudo já está, o quê? Preparado. Tudo já está preparado. Ou seja, alguém preparou. Alguém com capacidade para preparar, preparou todas as coisas. Porque ele diz assim, está tudo preparado. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o ser humano, nós homens, nós não temos nenhuma capacidade de nos preparar para aquela grande ceia. O homem algum pode por si mesmo se preparar. Alguém teve que preparar para nós. Alguém mais poderoso. Alguém que recebeu essa missão e só ele poderia fazer isso. Ele já preparou esta mesa, queridos irmãos, para aquele glorioso dia. O Salmo 49, no versículo 7, diz assim que ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da sua alma é caríssima. Todos os nossos recursos se esgotariam, amados irmãos. Por isso,
que alguém teve que preparar. Eu não consigo preparar. Eu não consigo me preparar sozinho para ir para lá. Alguém precisou fazer por mim. Então, não há recurso, amado, neste mundo, suficientes para adquirir esse convite. Por isso que é de graça. Por isso que é pela graça. O apóstolo Paulo disse isso na sua carta aos Efésios, né? Pela graça, o quê? Sois salvos. É dom de Deus. Isto não vem de vós. É pela fé. Para que ninguém se glorie. Não vem das obras, exatamente, para que ninguém venha se gloriar e dizer assim, eu consegui chegar lá. Senhor, eu mereço entrar no teu céu, porque eu fui bonzinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui assíduo, eu paguei isso, eu fui fiel em tudo. Esse tipo de negociação não é possível, porque o homem não tem condição de pagar a Deus o resgate da sua alma. Custou o precioso sangue de Jesus Cristo lá naquela cruz do Calvário. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando a gente olha para a retirada do povo de Deus lá do Egito, a gente vai perceber que aquele povo não sairia dali sozinho. Aquele povo não tinha condição alguma de sair do Egito. A gente vai ver que foi a mão poderosa do Senhor. Apesar da dureza do coração de Faraó, o Faraó se endurecendo o seu coração, ainda assim ele não teve como segurar o povo, né? Sabe por quê? Foi iniciativa do Senhor de tirar o povo dele ali e passar aquele povo até no Mar Vermelho. Foi ação exclusiva da graça e da soberania de Deus, porque eles sozinhos não sairiam dali. E isso mostra que alguém teve que preparar para nós, senão a gente não sairia do lugar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, ele profetizou assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o que ele fala. Vinde e comei, vinde e comprai, mas sem dinheiro. Sem dinheiro. É de graça, queridos irmãos. Amém? Um outro detalhe desse texto que eu queria falar com vocês, ainda no versículo 17, diz aí: a hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar aos convidados. Ainda a hora da ceia, ele avisou, ele enviou o seu servo para avisar aos convidados. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que o papel principal do servo é avisar os convidados. É dizer para eles a respeito do quê? Do convite. O papel principal do servo do Senhor é obedecer ao seu Senhor e dizer para eles: olha, o Senhor preparou um banquete para você. Olha, Deus preparou algo tremendo que você não podia preparar. Vamos lá. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Esse é o papel do servo. Vamos lá. Que Jesus já foi preparar lugar para você. Ele disse na palavra dele que quando ele vier, ele nos levará para que aonde ele estiver, estejamos nós também. Vamos lá. É isso que Jesus espera de mim e de você. Ah, mas eu não sei pregar. Mas ele mandou você pregar. Ele mandou você avisar do que ele fez. É só isso. Vamos lá. Vamos lá na minha igreja. Porque lá na minha igreja, as pessoas falam dessa mesa. Nós ouvimos falar, o pastor prega sobre isso, que Jesus já preparou uma mesa para você. Vamos lá. Você não precisa saber, você só precisa obedecer e avisar as pessoas: olha, existe um Deus que te ama, morreu por você lá na cruz do Calvário, Ele quer te levar para o céu. Ele só precisa que você o aceite, que você se arrependa dos seus pecados. Isso é avisar as pessoas, e elas têm direito, amado, de ser avisadas, amém? Veja outro detalhe aí no versículo 18. Eles foram avisados, mas todos começaram
a excusar-se ou a se desculparem, dizendo, um disse assim, eu comprei um campo e preciso ir ver. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. O outro disse assim, eu me casei, por isso eu não posso ir. Percebe que cada um tinha um jeito de tentar negociar com Deus? Cada um tinha uma desculpa para dizer que não queria vir para o banquete, para a festa, que já estava tudo pronto, tudo preparado. Cada um se desculpava à sua maneira. E quando nós olhamos para as pessoas hoje, né, a gente tem medo até de falar para elas, a gente tem receio até de convidar, porque elas estão no outro mundo. Elas estão no mundo da lua, elas estão fazendo outras coisas, elas estão interessadas com as coisas deste mundo, estão lá, né, nos programas deste mundo, e você fala, eu não vou incomodar, essa pessoa não vai querer ir. Elas estão tão alheias, amados, mas elas precisam saber, elas precisam ouvir que há salvação de graça para elas. E nós não podemos, a igreja existe para isso, amados. Apesar que eles não querem vir, eles estão dando desculpa. Mas nós precisamos continuar dizendo para eles, olha, vamos, né? Ligar de novo, vamos de novo. Né? Até que um dia, né? Lógico, a coisa principal, além de convidar, é orar. É interceder, continuar orando, continuar intercedendo, continuar batendo, né? Para que o Espírito Santo convença aquelas pessoas. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa lá não tem jeito mais. Aquele lá, o diabo já tomou conta dele. Aquele lá, o Satanás já está reinando a vida dele. Lá, as drogas já mataram ele. Às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos isso, mano, isso é falta de fé. Isso é contra a palavra de Deus. Jesus salvou o bandido, o criminoso, de última hora, lá na cruz do Calvário. Lembra? Bandido, criminoso, estava preso, estava sendo crucificado. Né? Eu imagino que não havia nenhuma esperança para ele. Mas quando ele viu Jesus na cruz do meio, ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo no último instante. Jesus mostra, prova para nós que é possível salvar as pessoas, sabe? É possível as pessoas crerem a qualquer tempo. Para Jesus não existe estágio de troca, não existe estágio de prostituição avançado, mas tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos continuar orando, precisamos continuar, Senhor, tem misericórdia, precisamos continuar levantando de madrugada, assim, orando, Senhor, salva meu irmão, Senhor, salva meu primo, Senhor, salva meu tio, salva minha mãe, Senhor, amados, nós não podemos desistir, sabe por quê? O convite ainda está de pé, o convite ainda está pronto, o convite ainda está sendo entregue, ainda está sendo entregue, agora haverá um dia que a porta vai se fechar. Aí não tem mais jeito, né? Mas ainda a porta está aberta. O convite ainda está sendo oferecido e de graça. Vale a pena, amados, nós continuarmos confiando nesse Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aí o servo falou, Senhor, eles não querem vir, eles estão muito ocupados. Aquele lá casou, não vai poder vir. O outro comprou, está negociando. Junta de boi, porque senão precisa de muito dinheiro. Ou seja, está lidando com o poder, com a grana, né? Mamon. E o outro também, Senhor, não quer ir, porque ele comprou um campo também. Ele voltou e relatou isso ao seu senhor, né? Aí o dono da casa disse, então, saí depressa para as ruas, pelos becos da cidade, e trazem para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Olha o que ele falou. Esses aí que foram convidados, tiveram a honra de receber o convite, não aceitaram? Convida esses aqui então, vai lá.
Esses aqui que são mais indignos, esses aqui que a sociedade não tem lugar para eles, não são convidados por ninguém, vai, convida esses aqui. E ele foi e convidou, eles vieram. Mas o Senhor falou, Senhor, ainda há lugar. Olha, ainda há lugar. Olha o que ele disse. Então, quando ele disse, ainda há lugar, aí eu quero já entrar no último tópico aqui, no último detalhe, que eu quero destacar com vocês, porque ele vai falar assim, então, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Obriga a todos a entrar. Esse é o detalhe. Por que será que o Senhor falou obriga a todos a entrar? Sabe por quê, amados? Porque as pessoas nos nossos dias, as pessoas do mundo, nos nossos dias, elas estão encantadas, elas estão ludibriadas, elas estão embriagadas com o pecado. As pessoas do nosso tempo, elas estão atordoadas, elas estão acomodadas, parece que elas estão adormecidas. As coisas acontecem, sabe, assim, e elas não se abalam. Elas estão assim como que, é isso mesmo, iludidas, uma coisa, um encantamento espiritual na vida deles, de forma que elas não entendem. Elas não querem, elas não deixam para amanhã. Uma coisa tão importante, tão vital, mas elas vão deixando para depois, para daqui a pouco. Então, assim, elas estão cegadas por causa do brilho deste mundo, o poder, as luzes, a fama, as sutilezas do diabo, e muitas vezes elas não percebem. Por isso que o Senhor fala, briga, vai de novo, chama de novo, diga para elas entrar, briga, insiste com elas. Quem sabe mais algum entram. Olha a graça de Deus, amados. Olha o amor de Deus por essas pessoas. O Senhor conhece, sabe? Deus conhece o estado que as pessoas estão. E Ele tem esperança que mais alguns sejam salvos. Ele tem esperança que mais algum venha participar da Santa Ceia. Quantas pessoas não estão tomando a ceia? Quantas pessoas não estão participando da ceia do Senhor? E se essa ceia que é o prenúncio daquela ceia que nós vamos participar juntos agora, poxa vida, se não participa agora, que garantia tem que vai participar depois? Quantos da nossa família não participam da ceia? Quantos da nossa casa ainda, irmãos, estão dormindo, estão adormecidos, estão ludibriados, enganados, encantados com o brilho deste mundo e não se voltam para o Senhor? Por isso que ele fala, obriga a todos, porque elas não estão percebendo o perigo que elas estão correndo. Eu digo assim que elas estão trocando o essencial por aquilo que é supérfluo. Elas estão trocando o real pelo irreal, pelo ilusório. Elas estão trocando o verdadeiro pelo falso, estão trocando o Deus vivo pelos ídolos e, quem sabe, por Mamon, que é o Deus do dinheiro desse século. Entendeu? Elas estão recusando o banquete do céu, porque elas estão se regalando com os prazeres temporais deste mundo, com a glória deste mundo, amados. Elas estão, sabe, se banqueteando com isso, com os banquetes da terra. Elas estão recusando o banquete do céu, trocando-o pelos banquetes da terra. Hoje não vai dar. Eu comprei. Eu estou fazendo isso, fiz um negócio. Está frio, está chovendo, está frio, está calor. Elas estão recusando, amado. Jesus disse assim, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ou seja, se a tua segurança está em coisas, se a tua segurança está em bens, o dia que esses bens acabarem, o teu coração vai perecer. Ele vai sofrer, não vai suportar, porque a tua segurança está nessas coisas. Se a tua segurança está no poder, quando o poder tiver mais, aí
coração vai sofrer, vai ficar inseguro, porque a segurança está nessas coisas. Agora, se o teu tesouro está nas coisas do céu, se o nosso tesouro está nas coisas do reino do céu, ainda que nos falte o dinheiro, ainda que nos falte bens, ainda que nos falte casas, ainda que nos falte carros, um monte de coisa, ainda assim o nosso coração estará feliz, porque o nosso coração está em Deus, o nosso tesouro está no Senhor. Essas coisas não vão fazer adoecer o meu coração, porque eu tenho o Senhor na minha vida, porque Ele é a minha garantia, Ele é a minha segurança. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Eu quero terminar a mensagem de hoje olhando aí para o versículo 23 ainda, quando ele diz: obriga a todos a entrar. Eu digo para vocês que as pessoas recusam o convite, né? O convite para a ceia, por motivos bobos, por motivos fúteis, né? Motivos ilusórios, motivos irreais. Né? Mas a igreja insiste, mas a igreja obriga eles a entrarem por motivos verdadeiros, por motivos reais. Por quê? Porque o céu é real, porque Jesus é real, porque a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus. E nós sabemos disso, nós temos convicção disso, amados. Nós não lutamos como dando murros ao ar. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos apresentar irrepreensíveis naquele glorioso dia. Então é isso, amado. As pessoas recusam o convite por esses motivos, mas nós temos motivo de sobra que nós sabemos que é real. E por isso nós podemos, então, de novo ligar para elas, de novo convidá-las, de novo insistir com elas, amados, em nome de Jesus. Por outro lado, também, nós sabemos, a Bíblia diz isso, que o inferno também é real. O diabo também é real. Os demônios estão por aí, rondando, diz a Bíblia. Né? Então, nós temos motivo de sobra para continuar convidando as pessoas para o grande banquete daquele glorioso dia. E não se preocupe, sabe? Se você vai ficar ofendido, se alguém vai te ofender por não querer vir com você, não se preocupe. Porque se ele vier, se ele entregar a vida dele para Jesus, se ele experimentar a graça de Deus, aí ele vai te agradecer pelo resto da vida dele. Por isso que vale a pena. E você já tem testemunho disso, né? Nós temos já testemunhos disso. Então, não se preocupe se não vão aceitar, se vão te ridicularizar, se vão te ofender. Não te importe com isso, porque é para o bem dele. Depois eles irão nos agradecer. Eternamente vão ser gratos a nós, amados, por isso. Né? Eu quero terminar com uma história que eu vi com quem contou essa, eu acho que é uma ilustração. Na época ele não confirmou se era algo verdadeiro. Foi o pastor Rodrigo Silva. Quem conhece o pastor Rodrigo Silva na televisão? Né? Grande youtuber aí do bem, né? E um grande pregador, grande representante da cristandade nos nossos dias. Não importa a placa dele. Para mim não importa a placa dele, importa o que ele é, o que ele fala, né? E ele contou uma história interessante. Ele falou assim que tem uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Ele disse que ali cresceu um jovem naquele lugar, todo mundo conhecia ele. E ele, menino bom, mas de repente ele se perdeu. E ele entrou para o mundo do crime. E ele cometeu um crime certa vez. E aí ele foi julgado pela corte da cidade, e ele foi declarado culpado, e a pena dele foi a sentença de morte, a pena de morte. E foi marcado certa data para a execução dele. E o povo da cidade se uniram ao povo da cidade, não sabemos a gravidade do crime dele,
Mas o povo da cidade se reuniu e foi até ao governador da cidade para pedir para ele o perdão para aquele jovem. Pedir uma oportunidade, um perdão, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse julgado com a pena de morte. E o governador, então, ele consentiu em livrar aquele moço. E diz a história que ele, então, fez a carta de perdão e ele se vestiu de pastor e foi lá na prisão para entregar a carta a ele. E ele, então, colocou dentro da Bíblia a carta de soltura, de perdão, e foi um dia visitá-lo, para fazer até uma surpresa para ele. E aí diz que aquele homem que não gostava de pastor, diz a história que ele não recebeu o pastor, que ele enxotou o pastor de lá, cuspiu nele, não quis saber da mensagem dele, antes mesmo que ele falasse qualquer coisa. Ele disse assim: olha, eu tenho um presente para você, disse para ele. Eu tenho um presente para você. E ele disse: eu não quero saber da sua pregação. Diz que ele então enxotou o pastor de lá, cuspiu nele. E logo depois o pastor foi embora, claro, não entregou, né? Não tinha como. Pastor não, juiz. Na verdade, era o governador da cidade que se vestiu de pastor, né? Se vestiu de pastor para ir lá. E então, aí o que acontece? Alguns dias depois, o carcereiro comunicou a ele: rapaz, o que você fez? Aquele lá não era o pastor, era o governador, que tinha ido lá para levar um presente, a sua carta de perdão estava na Bíblia, dentro da Bíblia, e você não recebeu a Bíblia, não recebeu o homem. Agora era tarde demais. Chegou o dia da execução. Diz a história que aquele homem que ia morrer naquele dia pediu a palavra para dar uma última palavra. E aí ele disse assim: hoje eu estou sendo morto, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não recebi. Percebe? A graça, a perdão, a misericórdia, mas as pessoas não estão entendendo. Por isso que a igreja precisa continuar convidando. Por isso que nós precisamos ligar para de novo. Por isso que nós precisamos obrigar as pessoas para virem. Porque elas estão enganadas, ludibriadas. Mas elas precisam da graça de Deus. Amém?